Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a disponibilidade e a presença. Hoje o tema que eu escolhi é extensão da alma. E esse tema, ele é de uma amplitude enorme, mas hoje a gente vai caminhar numa direção que, para falar da extensão da alma, a gente vai pensar um pouco sobre o corpo. De que forma o corpo é a extensão da alma. E porque muitas vezes a gente segmenta, talvez pelo caráter transitório do nosso corpo, porque a nossa alma, ela é eterna. Ela vai ocupar diversos corpos, ela vai cumprir muitos ciclos reencarnatórios. Mas o nosso corpo é transitório. E talvez por isso a gente faça uma separação e, numa perspectiva mais espiritual, desconsidere um tanto, ou pelo menos não converse sobre a importância que o corpo tem no nosso processo encarnatório. O corpo, ele não é um instrumento separado. O corpo é, na verdade, uma manifestação mais densa da nossa alma. Se somos energia em vibração, na verdade, a base, o que constitui é a mesma, mas o que diferencia é a densidade, a forma com que a gente vibra e, consequentemente, como a gente se constitui. Então, o corpo, ele é o pedaço, uma parte mais densa da nossa alma. Ele não é uma coisa ou outra. E esta parte mais densa, que é o nosso corpo, que é o que ganha materialidade, que é o envoltório que a gente possui para se colocar no mundo, se ele também se constitui de energia, o que é o corpo? Ele se forma através dos nossos pensamentos e crenças mais íntimas. Não existe uma diferença entre o que eu penso, entre o que eu vibro e o que o meu corpo é. O meu corpo, ele é a extensão dos meus pensamentos. Ele é a parte materializada e é ele que faz essa conexão com a vida terrena. Então, se a minha alma, dentro de um propósito, encarna, o corpo é o meio para eu executar isso. Alguns espíritos já disseram que é mais fácil evoluir tendo um corpo do que desencarnado. Talvez nos processos encarnatórios a gente tenha vivências e aqui a gente consegue aprender e evoluir numa intensidade, numa forma maior do que quando estamos desencarnados, porque aqui a gente é tentado de uma maneira muito mais ampla. Aqui a gente esbarra em coisas como dinheiro, poder, disputa, e é nesse lugar onde a gente esbarra nesses valores e nessas questões que a gente é testado na nossa conduta, no nosso valor. E, principalmente no passado, há quem despreze o corpo, tratando ele como uma parte inferior. A alma é algo muito mais sublime, elevada, e o corpo é essa parte densa. É no corpo que a gente sente as manifestações sexuais, é no corpo que a gente sente os transtornos afetivos. Então, o corpo é sempre esse lugar menor, o que é um lugar muito injusto. E não é só a espiritualidade que entende o corpo como uma extensão da alma. Várias linhas, vou usar referência psicológica, porque é a minha área de atuação, sou psicóloga clínica, mas, por exemplo, Jung fala muito da psicossomática. Então, ele fala desta relação entre os nossos sentimentos e a manifestação no corpo. Logo, se o meu sentir pode se manifestar no meu corpo, a gente está falando
de uma única coisa com manifestações, com expressões distintas. Freud não usa tanto o termo psicossomática, mas dizia que o ego não é uma coisa que a gente porta, ele não tem uma localização exata. Eu não tenho uma direção, assim como eu sei onde está meu coração, meu rim, eu não sei onde está meu ego. Meu ego, meu psiquismo, eu não sei. Porque ele é todo o meu corpo. Então, o meu psiquismo, ele preenche todas as partes do meu corpo. Quando eu, Verônica, fico ansiosa e aí sinto uma dor no meu estômago, é meu psiquismo se manifestando nesta parte. Logo, é tudo conectado. Na verdade, não é nem conectado, é uma coisa só. E perceber esta relação é entender a beleza e a potência de tudo isso. Porque se o meu corpo vai manifestar a minha alma, o meu psiquismo, pensa só o poder e a força que ele possui. No passado, as pessoas entendiam que o corpo ele era uma forma de elevar a alma. Existem uma série de relatos nos diversos campos, mas que eu conheço um pouco mais na Idade Média. Existiam algumas figuras religiosas, principalmente freiras, que entravam em privação quase que completa de água ou de alimento. E elas acreditavam que nesta privação, nesse sacrifício, deixando para trás coisas mundanas, necessidades mundanas, como a água e a comida, esse espírito iria se elevar, essa alma se engrandeceria. Então, o corpo foi muito mais um lugar de repressão, de privação. Por exemplo, você ficar sem água, sem comida, é muito punitivo. Mas acreditava-se que uma vez que você sustentasse e conseguisse cumprir tamanho rigor, você estava mais próximo de Deus. Então, era uma forma de tentar se aproximar da figura de Deus, quando uma freira entrava nesta privação absoluta. Hoje, a gente avançou. Talvez as pessoas partilhem de diversas crenças, mas talvez tamanha privação não é algo que fortaleça em nós a crença de estar próximo de Deus. Talvez com o passar do tempo, esse exemplo que eu dei das figuras religiosas na Idade Média, hoje a relação com o corpo é um pouco mais livre. Mas o que me chama a atenção é que apesar da gente hoje ter mais liberdade de escolhas do corpo, da sexualidade, ainda existe uma relação muito punitiva com o corpo. Da inadequação, da estética, da imagem, da forma do corpo. Então a gente não tá lá mais privando o corpo de nutrientes, mas hoje esse corpo é tratado como algo que tem que se adequar a uma forma que seja aceita. Então, se o meu corpo é uma extensão da minha alma e não existe uma única alma que seja igual, o que a gente está tentando é adequar os nossos corpos, tornar eles similares, tentar que a estética seja cada vez mais parecida em tamanho de cintura, em procedimentos, que cada um possa escolher e avaliar o que lhe agrada, qual é a vontade de fazer algum tratamento estético. Mas o que a gente acompanha não é um investimento, um autocuidado, é uma manipulação desse corpo e não uma percepção do que ele manifesta.
Então, quando eu quero que o meu rosto fique cada vez mais parecido, uma coisa é uma intervenção ou outra, mas a gente percebe as pessoas realizando procedimentos para ficar muito parecidas. É um tanto assustador como estamos abrindo mão da nossa singularidade. E abrir mão da singularidade é fazer esse movimento de desconexão com a alma. Porque meu corpo, ele é um veículo para isso. As coisas que ele sente, as coisas que ele vive, também são um elemento fundamental para a evolução da minha alma. Quando a minha mãe me abraça, a minha alma sente o afeto, mas para ela sentir esse afeto, para eu sentir esse afeto, ele vem pelo meu corpo. Quando eu vivo uma situação ruim e me angustio, o meu corpo transpira, o meu corpo fica tenso, e aí eu sei que aquilo está indo além dos meus limites. Então, observar este corpo e não normatizar ele é muito importante para que a gente possa se conhecer e saber de que maneira a gente quer nutrir nossa alma. Dia desses, eu estava assistindo uma live da Mônica Medeiros e ela fez uma referência muito interessante dizendo que, como somos espíritos relativamente jovens, pensando que temos ainda muitas reencarnações para poder evoluir e avançar no sentido moral, amoroso, primeiro as nossas ações elas se pautam muito no instinto. Então a gente age. E o processo de consciência, ele é uma busca para que a gente pare de agir tanto no instinto. Então o que é o instinto? Diante de uma situação, eu faço, depois eu penso. Diante de uma situação, eu compro, depois eu vejo se eu posso pagar. Diante de uma situação, eu me comporto como todo mundo está fazendo. Depois eu penso se é o que eu quero para mim. São vários instintos, sabe? Tudo no impulso. Se alguém me diz uma coisa ruim, no meu instinto, a minha vontade é de atacar. Se uma situação está adversa, no meu instinto eu tenho medo. E aí eu paraliso. Enfim, esse lugar no instinto é um lugar mais primário. E quanto às encarnações, elas têm o propósito de estimular a gente a sair do instinto e avançar no pensamento. Então, o que é sair do instinto e caminhar para o pensamento? É não ficar refém das ações. É claro que uma consequência dos nossos pensamentos, da nossa razão, será uma ação. Mas, a princípio, diante de algo que vem, que me atravessa, ao invés de pronto eu só agir e responder, então lá atrás, né, olho por olho, dente por dente, se alguém me bater, o melhor que eu posso fazer é bater de volta. Como eu faço para absorver o que me acontece e organizar isso mentalmente dentro de mim? Como eu faço para pensar uma forma de lidar que não seja devolver na mesma medida, na mesma agressão, no mesmo ataque? Porque enquanto a gente está nesse lugar, a gente age no instinto. Quando eu passo para a razão, eu começo a elaborar e a pensar estratégias. Peraí, que se eu vou àquele lugar e eu estou sendo atacada, agredida, eu vou pensar, e ao invés de atacar de volta, vou pensar comigo: será que aquele lugar é para mim? Eu quero ir a um lugar onde eu sou atacada? Ou eu quero ir a um lugar onde eu me sinta respeitada e acolhida? E aí a minha razão passa a escolher lugares que sejam melhores, que me respeitem, que me estimulem, que façam com que o meu corpo se sinta tranquilo, relaxado. E aí nesse processo que a Mônica menciona, instinto, razão, conforme a gente avança na razão, aí tem um outro passo, que é ainda mais adiante, porque aí a gente tem um lugar da intuição. Então, primeiro eu organizo e mentalizo,
E mais adiante eu vivo essa integração. Para além daquilo que se manifesta, do que eu vejo, do que eu racionalizo, eu consigo dimensionar. E isso envolve, a intuição envolve toda a nossa alma, o nosso corpo. Às vezes a gente está numa situação e a gente não tem uma intuição via um pensamento. Às vezes a intuição é pelo corpo. Às vezes a gente está pensando em algo, vem um arrepio, vem um frio, vem um calor. Então, a gente necessita desse corpo, não enquanto forma de se assemelhar e ficar igual para mostrar que a gente tem importância. A gente precisa desse corpo nesse processo evolutivo que compreende instinto, razão, até a intuição. Ele é uma bússola muito importante. Se a gente for cuidadoso e atento, com alguma frequência, a gente entra em lugares e a gente tem sensações. Às vezes pensamentos, às vezes manifestações. Ainda somos muito jovens espiritualmente falando, então decodificar isso nem sempre é tarefa fácil. Mas uma vez que a gente sabe que o nosso percurso espiritual será esse, como faz para que estejamos atentos a esse lugar, a essas manifestações, a esse cuidado consigo. E por fim, o nosso corpo é o lugar para a gente sentir o amor. Esse lugar do sofrimento ainda é fruto das dificuldades que a gente tem de lidar com as nossas questões. Cada vez que eu esbarro numa situação difícil, o sofrimento pode vir se manifestar, mas a ideia é que o processo evolutivo, que a razão, que a intuição nos guie cada vez mais na direção do amor. E para isso que a gente encontre cada vez mais formas amorosas e afetivas com o nosso corpo, porque ele também diz de um carinho enorme com a nossa alma. E assim eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar uma ótima noite. Muito obrigada.